Êxodo, capítulo 16, versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no sexto dia, ele lhes dá pão para 2 dias. No sétimo dia, fiquem todos onde estiverem, e ninguém deve sair. Esse versículo diz respeito a quando o povo de Deus havia sido liberto do Egito e estava então atravessando o deserto. Deserto é lugar onde você não tem suprimentos, mas o Senhor, aquele que livrou o seu povo com forte mão, os sustentava mesmo em meio a um local de escassez. O Senhor é aquele que faz o sobrenatural acontecer. E é interessante observar que, para o alimento, o Senhor determinou uma quantidade diária. Todos os dias haveria pão para o povo, porém, o povo deveria pegar a quantia necessária apenas para aquele dia. Porém, como o sétimo dia havia sido estabelecido como dia de descanso, o Senhor então determinou que no sexto dia se tomasse pão em quantidade dobrada. Mas há um detalhe nisso tudo. O Senhor havia determinado que, se o pão fosse pego em quantidade dobrada, no dia seguinte aquilo que foi pego a mais estaria estragado, estaria apodrecido. E é aí que acontece um ponto interessante, porque o Senhor ele não é Deus de incoerências. Como ele havia estabelecido que o sétimo dia seria dia de descanso, então como as pessoas poderiam então pegar alimento naquele dia? Bem, não haveria alimento, o Senhor mesmo havia dito. Então o Senhor diz que, para suprir isso, se pegaria mais. Se pegaria no sexto dia para 2 dias. Mas como se o Senhor havia dito que se pegasse a mais iria estragar? É aí que está um detalhe muito interessante. Para isto era permitido. Para o sexto dia, apenas para o sexto dia era permitido pegar uma quantidade dobrada. E aquilo que acontecia nos demais dias, de se pegar a mais e estragar o excedente, não acontecia com relação ao que foi pego para o sétimo dia. Sabe por quê? Porque quando nós cumprimos aquilo que o Senhor estabelece, quando nós seguimos à risca aquilo que o Senhor propõe, nós vemos então a graça do Senhor se manifesta e nós vemos um milagre acontecer. E é interessante que os milagres de Deus, eles se revelam na mesma proporção que nós somos obedientes a Ele. Porque se você pega para uma quantidade dobrada, para um outro dia que não foi determinado, não havia a bênção de Deus. Portanto, aquilo era perdido, era desperdiçado, aquilo estragava. Mas quando era pego para o momento em que Deus determinou, ou seja, do sexto para o sétimo dia, aquilo não se estragava. Portanto, o que serve de reflexão para as nossas vidas hoje é que, se somos obedientes ao Senhor, aquilo que Ele determina, nós então temos a bênção de Deus, nós vemos um milagre acontecer. Reflita sobre isso, deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima reflexão.